Diário de Geografia, Rap Geográfico. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Cidades não dormem, estão em profusão, perfeita confusão. Urbanização, cidades em fusão. Chama conurbação, multiplicação, espaço aplicação, especulação pra uma série de construção, espaço em ação e gente que de repente gera gentrificação. E a desigualdade se põe na paisagem ao ver condomínio no centro e favela nas margens. Várias realidades sem liberdade na cadeia ou sua casa, muro alto, janela com grades. Parques usados por usuários usuais, na calçada julgados por usuários casuais. Se os pequenos traficantes caçados são, grandes traficantes nem caçados são, nem com delação. Sua inovação tecnológica, nada lógica, me trouxe poluição. Os rios estão cheios de bichos que encontraram no lixo seu novo nicho. Revolução? Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. População saiu do campo para as cidades para ter êxito total. Configura êxodo rural em busca de saúde e educação, mas foram jogados para as margens. Favelização, banalização da vida e a saída é trabalhar. Se matar de trabalhar. Os nordestinos levantaram um prédio que hoje não pode entrar, a não ser pra trabalhar. E o preconceito é tão intrínseco que parece natural e não construção social. É necessário uma desconstrução desse impasse tal e destruição de classe social. Trânsito humano, uma multidão individualizada caminhando na calçada, muitas atrasadas. Olá, pessoal do sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde. Saudade de vocês. Bom, pessoal, hoje a gente começou a aula um pouco diferente, né? Eu trouxe para vocês um rap geográfico que traz um monte de conteúdo de geográfica, inclusive um conteúdo que vocês já vêm estudando há algum tempo, que é sobre a industrialização. Né? Então, a industrialização ela acelerou as transformações do espaço geográfico brasileiro. Né? Então, todas as modificações que ocorreram nas cidades, como vocês perceberam aí no rap, né? A criação de novas cidades, as construções, principalmente nos grandes centros, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A questão da população que veio de outros lugares, né? A questão da migração, tudo isso se deu em razão da industrialização. Tá? Então, até mesmo a saída do homem do campo para a cidade, no caso, o êxodo rural, a saída do nordestino, né, lá do Nordeste para os grandes centros, tudo isso tem a ver com a industrialização. Então, por isso do rap. Então, fique atento, assiste o rap de novo, tá? Que depois a gente vai fazer alguma coisa relacionada a ele, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai iniciar esse capítulo, que é a continuação do capítulo anterior, né, que vem falando sobre recursos naturais. A gente vai falar um pouco sobre esse aceleramento da transformação do espaço geográfico brasileiro, né, a partir da industrialização, tá bom? Então, pessoal, todos os dias, caminhões, ônibus e carros, eles levam pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Esses meios de transporte, eles só passaram a ser fabricados em larga escala no Brasil a partir da década de 50. E para que pudessem trafegar em número maior, alargaram-se as ruas, as avenidas, as rodovias, e grandes rodovias foram construídas. É o caso dessa rodovia que eu apresentei para vocês, que está no livro de vocês, lá na página 72, tá? E essas rodovias, elas surgiram a partir da industrialização. Por quê? Porque as mercadorias dessas indústrias, elas precisavam ser escoadas, né? E como elas não estavam, por exemplo, perto de portos, perto de rios navegáveis, houve-se a necessidade da criação das rodovias no Brasil. Então, muitos alimentos, muitas mercadorias, muitos bens de consumo são carregados a partir dessas rodovias, tá? A instalação de indústrias de veículos tornou necessárias outras fábricas para produzir
peças, pneus, baterias. E essa nova dinâmica de produção de mercadorias transformou totalmente o espaço geográfico brasileiro, tá? Então, quando o país ele começa a se industrializar, as cidades passaram a crescer muito rapidamente, né? O caso de São Paulo, por exemplo. A gente já falou sobre isso, que São Paulo é um dos lugares que mais a industrialização é mais forte, mais potente, né? E isso, logicamente, gerou o que? A urbanização. No rap lá até falava sobre isso. Então, a urbanização, né? Há um alargamento de infraestruturas, né? Para essas pessoas que moram nessas cidades, próximas a essas indústrias, né? Porque há necessidade desse crescimento. Então, não tem como o espaço geográfico não ser modificado, né? A partir dessa industrialização, tá? Bom, a partir disso que eu acabei de apresentar para vocês, né, essa nova configuração do espaço geográfico brasileiro, surge um político mineiro chamado Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, tá? Que foi eleito presidente do Brasil em 1956. E esse cara, vamos dizer assim, esse presidente, ele ficou gravado na história republicana brasileira como a época do desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimentismo. É um período de grandes investimentos em transporte, produção de energia, indústrias de base, com o intuito de proporcionar o crescimento econômico capitalista ao Brasil. Foi nesse período também que os esforços de interiorização da população no território nacional mais foram fortalecidos com a construção da célebre capital do país, Brasília. Então, pessoal, o que acontece? Surge nesse período aí dessas transformações industriais, como eu estava dizendo para vocês, o Juscelino Kubitschek, que foi um presidente que modificou muito, né, a questão da nova configuração espacial do Brasil, né? Ele tinha como principal meta o nacional desenvolvimentismo, né, que era como se fosse a meta dele, né, que ele queria modificar todo o Brasil nesse sentido da questão industrial e econômica. Bom, como ele já era muito experiente através de grandes obras, porque ele já tinha sido prefeito de Belo Horizonte, o JK, ele se alçou no cenário político nacional, prometendo criar um ciclo de desenvolvimento econômico no país durante seu governo, celebrizado pelo lema 50 anos em 5. Ele foi, de certa forma, petulante, né? Assim, corajoso. Então ele falava que em 5 anos ele ia fazer o que normalmente uma pessoa faria em 50 anos. Então ele desafiou, né? E a base desta proposta foi o plano de metas. Ele tinha um plano que ele construiu, alicerçado no desenvolvimento de 5 setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Os 2 últimos setores não tiveram suas metas atingidas, com pouco capital destinado à sua realização. Os demais conseguiram alcançar os objetivos devido ao grande investimento estatal e do capital estrangeiro. JK fez um apelo explícito ao investimento estrangeiro, chegando suas taxas a níveis que não haviam ainda ocorrido no Brasil. O primeiro ponto, quando a gente fala de estrangeiro, a gente tem que lembrar das multinacionais, né? Então, foi um período que as transnacionais, multinacionais, chegaram no país, tá? No governo JK, e ele investiu pesado, com convicção, na atração de capitais externos para equipar as indústrias locais. Então, a partir do JK, surge as multinacionais, que vocês já sabem o que são indústrias que são de outros países, caso da Ford, né, da GM, da Volkswagen, que tem a sua sede, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e elas acabam colocando filiais, né, em países com mão de obra mais barata, com matéria-prima mais barata. E foi a partir daí, com medidas que privilegiavam esses empréstimos, como a adoção de uma taxa cambial favorável, facilidades na remessa de lucros, tal, o Brasil assistiu a uma invasão veloz do capital estrangeiro em áreas estratégicas. Então, houve a invasão desse capital estrangeiro nesse período do JK. E aí a gente vai falar um pouco sobre o plano de metas, que era, né, eu já citei, mas só para ilustrar, a gente traz a energia, né, o projeto econômico de Juscelino foi apresentado, focalizava a ampliação de energia, né, o transporte, a melhoria de estradas, estímulo a montadoras de automóveis, tal, a alimentação,
maiores investimentos no setor de alimentos para aumentar a oferta. Indústrias de base, né, que vocês já sabem o que é aquelas indústrias que são a base de todas as outras indústrias, né, a siderurgia, de ferro, de aço, que a partir delas as outras indústrias vão ser capacitadas, né, a partir delas vão ser criados, por exemplo, aparelhos, que vão facilitar as outras industrializações, tá? E a educação, que era a melhoria e ampliação do ensino público, que era também, sendo que esse foi um dos que ele não conseguiu atingir, tá? Bom, pessoal, a construção de Brasília, ela é um dos critérios do plano de metas, né, que vem com uma grande obra nacional desenvolvimentismo brasileiro, que era esse incentivo ao desenvolvimento do Brasil Central. Então, o JK ele tinha como intuito essa descentralização de onde estava as principais cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e colocar Brasília ao centro, né, para que ela pudesse atender todas as necessidades da extensão territorial que no caso, o Brasil tem. Com o objetivo de promover a integração do território nacional, o presidente JK estabeleceu também como meta a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para uma cidade planejada que deveria ser construída na região central do Brasil. Essa cidade, inaugurada em 21 de abril de 1960, recebeu o nome de Brasília. Então, Brasília tem toda vamos dizer assim, uma arquitetura diferenciada, né? Teve todo um planejamento, é uma cidade totalmente desenvolvimentista, né? E tinha tudo a ver com esse projeto que o JK ele queria para o centro do Brasil. Então, além do desenvolvimento do Sudeste, a região Centro-Oeste também cresceu e atraiu um grande número de imigrantes nordestinos. A grande obra de JK foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, JK pretendia desenvolver a região central do país e afastar o centro das decisões políticas de uma região densamente povoada. Então, como a antiga capital estava no Rio de Janeiro, que era um lugar que tem uma extensão, é um estado muito pequeno e tem um povoamento muito grande, ele queria tirar essas decisões desses locais. Então, com o capital oriundo de empréstimos internacionais, JK conseguiu finalizar e inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Tá? Daí a importância das multinacionais, que foram uma das que mais interferiram nesse sentido. Sem conseguir cumprir satisfatoriamente a maior parte de suas propostas, o governo JK permitiu anos de intenso crescimento econômico e favoreceu a consolidação da fase industrial do Brasil. Hidrelétricas gigantescas, indústrias automobilísticas, estradas que cortavam o país anunciavam um modelo de progresso que depositava na tecnologia as esperanças da resolução dos males do país. JK ele foi um presidente que pensava muito no desenvolvimento tecnológico e industrial do país, né? Claro, ele não conseguiu atingir tudo que ele tinha pretendido, né? Porém, teve muitas coisas que ele conseguiu. Bom, pessoal, então Brasília, ela tem uma particularidade muito grande, né? Que é uma cidade totalmente construída a partir de planejamentos, estruturas totalmente diferenciadas. Como eu disse, Juscelino Kubitschek era um homem muito atualizado, muito antenado e muito tecnológico. Então, ele convida duas pessoas, Lúcio Costa, que é um urbanista, e também o arquiteto Oscar Niemeyer, que tem projetos extraordinários, diferentes, super modernos, né? E aí surge o projeto do Plano Piloto de Brasília, né, que tem toda uma diferenciação e acaba que ele se tornou, se eu não estiver enganada, patrimônio cultural, né, da humanidade. Então, como vocês podem ver, ele tem esse formato aqui e ele tem um formato de um avião. E esse formato, ele foi feito não só porque eles decidiram que ia ser feito de acordo com o avião, está totalmente ligado à topografia, ao relevo daquela região, né? Então, por que ele tem esse formato? A concepção do plano piloto da cidade foi criada baseada no território lá de Brasília mesmo, sua topografia, o escoamento de água. Outra intenção do projeto foi simbolizar o gesto de quem assinala uma cruz. Então, se vocês observarem, né, ele tem esse formato aqui, ó, que acaba formando uma cruz, né, como um símbolo de conquista, né? Até no livro de vocês,
Olha para vocês verem essa figura que mostra, né, quando ele começou a esboçar o que seria esse formato do plano piloto de Brasília. É, lá no livro de vocês, na página 77, está bem claro, né? E aí eu acho interessante que ele trata também, né? O autor trata da questão que é um projeto muito bonito, né? Tal, ficou muito a parte arquitetônica de Brasília ficou muito interessante, porém, ele destaca que há uma qualidade de vida de uma parte da população de Brasília que não tem acesso a esses locais, ou seja, ele vai falar que tem um custo alto, né, para a maioria da população que mora nas periferias. Eu não sei se vocês já ouviram dizer, mas Brasília é considerada uma das cidades mais caras do Brasil, né? E tudo isso a cidade possui cerca de um automóvel para cada duas pessoas, o seu transporte coletivo leva pouco mais que um passageiro por quilômetro percorrido de linhas de ônibus, número que chega a ser 4 vezes menor do que outras cidades do mesmo porte. Então, esse baixo índice se deve à grande distância entre as cidades satélites, é, onde vive cerca de 90% da população do Distrito Federal e do Plano Piloto, tá? Só para destacar essa informação, tá? A ideia realmente é falar das... Aí eu trago uma imagem de satélite, que se eu não estiver enganado foi um russo que tirou, que ficou linda, né? Então aqui vocês entendem a questão da topografia. Então tá vendo que eles fizeram um desenho de acordo com a parte topográfica, né, do relevo e também a hidrográfica, né? Então a cidade foi, o plano piloto foi construído em cima de tudo isso. Aqui a gente tem as construções feitas pelo Oscar Niemeyer, né, que são construções muito interessantes, muito bonitas, por sinal, né? Aí a avenida que eu falei para vocês, tá? Bom, continuando, o autor vai falar do golpe de 1964, que em 1961 o JK ele passa o poder para o Jânio Quadros, eleito presidente com um grande apoio popular. 7 meses depois, no entanto, Jânio renuncia e quem assume foi o vice João Goulart, político gaúcho que compartilhava a ideologia nacionalista de Getúlio Vargas. Então houve um período, né, de constrangimento e violação de direitos no Brasil, que foi o golpe de 1964. Eu não vou entrar na parte histórica, porque no caso aqui eu estou falando de espaço geográfico, o que foi construído, o que mudou no espaço geográfico, né? Mas é interessante falar que, para defender os interesses, né, uma população violou todos os direitos humanos que possam existir, né? Por isso que a gente tem que ter medo da ditadura militar, né? Que foi, no caso, esse golpe de Estado que ocorreu nesse ano. E ele durou por muito tempo, gente. A ditadura militar no Brasil, ela durou de 1964 a 1985. Então, foi uma fase histórica muito tensa em nosso país, né? Então, a falta de informação, a falta de liberdade de expressão fez com que grande parte da população brasileira tomasse o conhecimento apenas dos avanços na economia expressos nas grandes obras que marcaram esse período. Então, eu vou destacar aqui, eu não vou, igual eu falei para vocês, eu não vou entrar. Essa parte vai ficar para a Suelen, né? Do que foi o golpe de 1964. Mas fiz uma pequena introdução para a gente destacar o que foi criado no espaço geográfico nesse período. Uma das coisas que mudaram no governo militar e o território brasileiro nesse período foi a criação da rodovia transamazônica, tá? Então, essa rodovia foi criada, foi uma das grandes obras desse período do regime militar, uma rodovia que deveria atravessar todo o norte do país, por uma extensão de mais de 8 mil quilômetros, ligando o litoral nordestino aqui, tá? Até o final aqui. Então, essa seria toda a rota que essa transamazônica teria que percorrer, tá? Os governos militares, eles pensavam em abrir a estrada para atrair a população. Assim ocuparia a região. Milhares de pessoas receberam lotes de terras, porque o que acontece? Essa região aqui, principalmente essa parte norte aqui, ela é desabitada, né? Tem poucas pessoas, a densidade demográfica é muito baixa. O que faz com que seja um local que eles tentam puxar a economia para esses locais, né? Esses lugares que são mais descentralizados, tá? Outra coisa que foi criada também, né, é a ponte Rio-Niterói.
Ela também foi criada no período da ditadura militar. Uma das maiores pontes do mundo, tá? Olha para você ver o tamanho dela. Ela tem 13 quilômetros de extensão e piso situado a 70 metros acima do nível do mar. Ela foi inaugurada em 1974 para ligar a capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, criando um atalho para se chegar mais rapidamente ao polo turístico da região dos lagos, no norte do estado. Bem como as estradas que interligam o sudeste do nosso país. Então, essa também foi uma das obras que eles criaram neste período. Tá? Eles também criaram a hidrelétrica de Itaipu. Né? Essa hidrelétrica ela foi uma das grandes obras que eles criaram. Destaca-se pela sustentação que ela tem, né, principalmente na região centro-sul. A construção dessa usina ela é datada, iniciada em 75 e ela começa a gerar energia em 1984. Atualmente, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 25% de toda a energia elétrica consumida no nosso país, tá? Então, ela tem uma grande importância. E, por último, ele cita aqui a Zona Franca de Manaus, tá? Essa foto aí, ela é da Zona Franca. Essa zona que é uma área industrial situada em Manaus, que a ideia é que várias indústrias transnacionais venham para desenvolver a região, né? Então, ela atraiu indústrias de eletroeletrônicos do mundo inteiro. Ela oferecia vantagens, terrenos, isenção de impostos para que a indústria viesse para o país. Ela foi criada em 1967 e ela conseguiu um grande número de fábricas que passaram a atrair trabalhadores para a cidade. Tá? Então, até hoje, né, Manaus produz 90% da riqueza do estado do Amazonas e concentra 55% da população. Então, isso aí foi um feito, né, no caso, que demonstra a importância desse período da ditadura militar, que não tem nada de bom no sentido de violação de direitos humanos, mas que traz uma benfeitoria, né? Então, essas são as coisas que eles criaram, vamos dizer assim, neste período. Então, nesse período também, gente, as cidades começam a crescer, tá? Muitas cidades no Brasil, elas acabam crescendo. E tudo isso faz com que o espaço geográfico brasileiro se transforme. Então, teve uma mudança a partir da industrialização. Então, eu contei um pouco da história, né, de acordo com a partir do Juscelino Kubitschek até a ditadura militar para vocês. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? É isso aí. Beijo, beijo e até a próxima.